Cooperadas e cooperados, é com grande satisfação que nos reunimos para este importante momento da nossa cooperativa. Hoje apresentaremos com total transparência as atividades e os resultados do exercício de 2025. Um ano marcado por crescimento consistente, gestão responsável e pelo fortalecimento do relacionamento em cada um de vocês. Ao longo desta apresentação, vocês poderão acompanhar de forma clara e detalhada os números alcançados pelo Sicoob Unimais Metropolitana. Resultados que refletem a confiança de pessoas e empresas que escolhem a cooperativa para realizar projetos, investir no futuro e organizar sua vida financeira. Também iremos evidenciar a evolução da nossa trajetória ao longo dos anos, construída com solidez, responsabilidade e compromisso com os nossos cooperados. Seguimos firmes do propósito de fortalecer a cooperativa e ampliar a nossa presença na vida financeira de cada um de vocês. Cada avanço conquistado é resultado de uma gestão responsável, aliada à participação ativa dos cooperados. Reforçamos que esta Assembleia acontece de forma digital por meio do aplicativo ou site Sicoob Mob. As votações das pautas poderão ser realizadas tanto pelo Mob quanto pelo aplicativo Sicoob, o mesmo que você já utiliza para movimentar a sua conta corrente. A Assembleia Geral é o momento mais importante da cooperativa. É quando o cooperado exerce de forma direta o seu papel como dono do negócio, acompanhando os resultados, aprovando contas, opinando sobre os rumos da cooperativa e participando das decisões que constroem o nosso futuro. Por isso, a sua participação é fundamental. Ela fortalece a transparência, a democracia e o nosso modelo cooperativista. Mesmo sendo uma assembleia digital, reservamos uma hora para que todos possam esclarecer dúvidas sobre as informações apresentadas. Informamos também que desde a publicação do edital, no dia 1º de abril, as dúvidas podem ser direcionadas para o e-mail assembleia.5122@sicoob.com.br no período comercial de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, até o encerramento da Assembleia. Senhores cooperados, gostaríamos de justificar o motivo pelo qual convocamos a nossa Assembleia Geral de formato digital. Temos cooperados em vários municípios do nosso estado e até em estados diferentes de São Paulo. Impossível de reuni-los todos no mesmo local para a realização da Assembleia. Assim, para efeito de dar conhecimento ao maior número possível de cooperados que tomem conhecimento do desempenho da sua cooperativa no exercício de 2025, optamos pelo formato digital que fornece a todos os senhores todos os dados e qualquer dúvida poderá ser esclarecida nos endereços já citados. Este é, acima de tudo, um espaço de diálogo, prestação de contas e construção conjunta. Dando continuidade, passamos agora à leitura do edital de convocação.
Cicobi Unimais Metropolitana, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, CNPJ 00259231000114, NIRI número 35400024499, dígito 2. Edital de convocação, Assembleia Geral Ordinária, digital, 2026. A Cooperativa Cicobi Unimais Metropolitana, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, por meio do presidente do Conselho de Administração, convoca seus associados, que nesta data são 30.579 em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 15 de abril de 2026, com início às 7 horas, em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 dos associados. Às 8 horas, em segunda convocação, com a presença mínima de metade dos associados mais um. Ou às 9 horas, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 associados. Às 10 horas, com duração de 1 hora, através do Cicobi Mob, estará ao vivo via chat para esclarecimento de dúvidas. O encerramento da Assembleia Geral Ordinária se dará no dia 15 de abril de 2026, às 17 horas, para os associados deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Assembleia Geral Ordinária. 1. Eleição do Conselho de Administração, gestão 2026-2030. 2. Prestação de contas do exercício de 2025, compreendendo o relatório da administração, balanço dos 2 semestres do exercício de 2025, apuração dos resultados, com parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Externa Independente, realizada pelo CNAC, Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa. 3. Destinação das sobras apuradas e a forma de distribuição. 4. Fixação do montante global anual de remuneração para pagamento dos honorários, gratificações, benefícios, participação em comitês, reuniões extraordinárias e encargos sociais dos membros do Conselho de Administração. 5. Fixação do montante global anual da remuneração para pagamento dos honorários, gratificações, remuneração variável em razão do cumprimento das metas, benefícios e dos encargos sociais aplicáveis aos membros da diretoria executiva. 6. Aprovação do Fundo de Estabilidade Financeira, FEF, da Cooperativa Cicobi Unimais Metropolitana, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão e o seu regulamento. 7. Assuntos gerais. Notas. 1. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma digital por meio do site https://cicobi.com.br/web/mobweb ou por meio do aplicativo Cicobi Mob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados habilitados que poderão participar e votar. Todos os materiais que serão apresentados nesta Assembleia, assim como informações complementares de como participar, estarão disponíveis para acesso no site https://www.cicobi.com.br/web
Unimais Metropolitana. 2. O processo de votação terá início às 9 horas, após a formação do quórum exigido no dia 15 de abril de 2026 e encerrar-se-á às 16 horas do dia 15 de abril de 2026. 3. A Assembleia Geral será transmitida digitalmente a partir do horário da primeira convocação até às 17 horas do dia 15 de abril de 2026, através do aplicativo e site do Sicoob Mob. 4. Para participar da Assembleia Geral Digital, o associado deve acessar o aplicativo ou site Sicoob Mob. 5. Todas as informações, documentos e orientações para a participação podem ser obtidos detalhadamente no aplicativo do Sicoob Mob e no site da cooperativa, https://www.sicoob.com.br/web/Unimais Metropolitana. 6. Desde a publicação deste edital, as dúvidas podem ser direcionadas para o e-mail assembleia.5122@sicoob.com.br, no período comercial de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 17 horas, até o encerramento da Assembleia, que ocorrerá dia 15 de abril de 2026, às 17 horas. 7. No dia da Assembleia, além do canal do parágrafo anterior, as dúvidas serão atendidas via chat, conforme descrito no corpo do edital. Santos, 1º de abril de 2026. Antônio Fernandes Ventura, presidente do Conselho de Administração. Convido o diretor administrativo, senhor Carlos Alberto Zanotto, para apresentar a evolução da cooperativa. Olá, cooperadas e cooperados. Sou Carlos Zanotto, diretor administrativo do Sicoob Unimais Metropolitana. Agora, apresentarei a evolução da cooperativa, destacando os principais resultados alcançados no ano de 2025. Antes de detalhar os números, destaco que encerramos o período com 965 milhões em ativos totais, 755 milhões em operações de crédito e 126 milhões em patrimônio líquido. Esses indicadores expressam a solidez da cooperativa e refletem um ciclo de crescimento construído com planejamento, prudência e visão de longo prazo. O crescimento do número de cooperados demonstra o fortalecimento da cooperativa e a confiança dos associados no modelo cooperativista e nos serviços oferecidos. De 2022 a 2025, tivemos um aumento de 21%. Já no último ano, 2025 sobre 2024, realizamos 18% no aumento de cooperados totais. O ativo total define o tamanho da cooperativa e o crescimento de 26% levou o Sicoob Unimais Metropolitana a ocupar a 106ª posição entre as 340 de todo o sistema Sicoob, refletindo a expansão das operações e o fortalecimento da cooperativa alcançado em 2025. Os ativos representam também sua capacidade de sustentar operações, investimentos e serviços aos cooperados. De 2022 a 2025, realizamos um aumento de 44%. Já no último ano, sobre 2024, o aumento foi de 26%. O patrimônio líquido representa os recursos próprios da cooperativa, assegurando sua solidez financeira. Em 2025,
registramos um crescimento de 11% em relação a 24, refletindo a evolução e a confiança dos cooperados. Esse patrimônio é composto pelo capital social, reservas e sobras acumuladas. 2025 sobre 2022, o aumento foi de 26%. Já sobre o ano anterior, 2024, realizamos um aumento de 11%. O capital social é o somatório de cotas-partes dos associados na cooperativa. Ele é fundamental para suportar as atividades financeiras e fortalecer o desenvolvimento da cooperativa. Em 2025, a cooperativa apresentou um aumento de 6% com os depósitos mensais que o cooperado realiza em sua conta capital. Em 2025 sobre 2022, o aumento foi de 15%. Já sobre o ano anterior, o aumento foi de 6%. A cooperativa capta recursos de seus associados, garantindo funding para operações de crédito com taxas atrativas e responsáveis, apresentando o crescimento de 25% em relação ao ano anterior. De 2022 a 2025, o aumento foi de 45%. Já o índice de Basileia, ele é normatizado pelo Banco Central do Brasil, sendo no mínimo 12,5%, como um indicador de solidez de uma instituição financeira, medida pela participação do capital próprio sobre os riscos assumidos. A redução vem ocorrendo em função da otimização dos recursos captados, que estão sendo mais direcionados para crédito ao cooperado, confirmado no crescimento dessas operações, sem que haja o desenquadramento do indicador. Assim, verificamos de 22 a 25 constantes reduções no índice de Basileia, porém, todos eles ainda enquadrados dentro das normas legais e com suficiência para atender às demandas de nossos cooperados. A evolução da carteira de crédito em 45% comparado ao ano anterior evidencia um crescimento com a estratégia de expansão no atendimento às demandas dos cooperados. A carteira de crédito demonstra o volume de recursos que retornam à economia por meio do financiamento de projetos pessoais e desenvolvimento de negócios. Em 2022 a 2025, crescemos a carteira de crédito em 85%, sendo que de 24 para 25, 45%. Mesmo com o crescimento da carteira de crédito, a cobrança ativa dos inadimplentes e renegociações que viabilizam a capacidade de pagamento pelo tomador tem propiciado uma maior recuperação desses créditos. 2022 a 2025, houve a redução de 18%. De 2024 para 2025, só nesse ano conseguimos uma redução de 17%. O aumento da base de cooperados, com o crescimento do consumo das soluções de produtos e serviços adequadamente ofertados pela cooperativa, propiciou o desempenho dessa receita. De 2022 a 2025, o aumento foi de 75%. Já de 2025 sobre o ano anterior, 10%. O aumento das despesas acompanha a expansão das operações da cooperativa, como investimento em pessoas e processos, bem como melhoria em segurança, mantendo alinhamento com o crescimento das receitas e o desenvolvimento da cooperativa. De 2022 a 2025, verificamos um aumento de 65%. De 2024 a 2025, o aumento foi de 34%, com principal investimento em funcionários e processos. O aumento da margem de contribuição, que é o resultado da intermediação entre aplicação e captação de recursos pela cooperativa,
mais a receita de serviços, deduzido da provisão de crédito e das despesas operacionais, reflete o crescimento das receitas, aliado ao controle das despesas, fortalecendo a geração de resultados da cooperativa. De 2022 a 2025, houve o aumento de 71%. De 2024 a 2025, o aumento foi de 35%. Assim, o valor nominal de resultado de 2025 é o maior da história da cooperativa, com mais de 56 milhões. Valor este apurado antes dos impostos e da reserva de provisionamento para operações de crédito, sendo que a provisão é retirada do resultado para resguardar a cooperativa de uma possível perda. Na medida dos recebimentos das parcelas do crédito concedido, seu valor correspondente de provisionamento retorna para a receita da cooperativa. De 24 para 25, foi de 27% esse aumento. As sobras brutas, apuradas antes do juro capital e da obrigatoriedade de provisão adicional estabelecida pela norma 4.966 de 2021 do Conselho Monetário Nacional para as instituições financeiras, evidenciam o crescimento sustentável da cooperativa, resultado da expansão das operações aliada à gestão eficiente e participação efetiva dos cooperados na utilização da cooperativa, revertendo em valor ao cooperado. De 2022 a 2025, o aumento foi de 313%, e só no último ano, de 24 para 25, percebemos 130% de aumento. Em dezembro de 2025, a cooperativa distribuiu mais de 14 milhões em JCP. O rendimento foi de 100% da Selic, calculado de forma proporcional ao capital integralizado de cada cooperada. O Conselho de Administração deliberou sobre a distribuição dessa remuneração ocorrida em 31 de dezembro de 2025, em 80% para a conta capital do cooperado e 20% para crédito em sua conta corrente. O benefício econômico total corresponde à soma das vantagens econômicas proporcionadas ao cooperado ao longo do ano. Ele considera condições diferenciadas em produtos de crédito, investimentos, tarifas reduzidas ou isentas e melhores taxas em produtos e serviços financeiros, quando comparadas às praticadas por outras instituições do mercado. Esse ganho vai além do resultado financeiro, pois é uma das principais vantagens de ser associado de uma cooperativa, como Sicoob Unimais Metropolitana, pois, se o cooperado utilizasse os mesmos produtos e serviços de sua cooperativa em outra instituição financeira, seu custo seria muito maior. Estando na cooperativa, utilizando nela sua conta corrente, fazendo seus pagamentos, aplicando suas economias, ou tomando recursos de crédito, contratando seu seguro, planejando aquisição de bens como consórcio ou seu futuro com a previdência, entre tantas soluções, o cooperado se beneficia de uma expressiva economia. Ao longo do último exercício, o benefício econômico gerado pela cooperativa foi de 114 milhões de reais, representando uma média de R$ 5.715, demonstrando de forma concreta como o modelo cooperativista transforma resultados em benefícios reais para quem participa da cooperativa. Assim, nós apresentamos os principais números das nossas demonstrações para o ano de 2025. Todo o balancete, todo o material de apoio,
Todos os números da cooperativa você pode ver detalhadamente no site do Sicoob Unimais Metropolitana ou no Sicoob Mob. Ficamos à sua disposição. Obrigado. Convido a diretora de negócios, senhora Meire Garcia de Paula, para apresentar as principais iniciativas e conquistas da cooperativa no âmbito da sustentabilidade. Olá, meu nome é Meire Garcia de Paula, eu sou diretora de negócios do Sicoob Unimais Metropolitana. Nesse momento falaremos um pouco da área de sustentabilidade da nossa cooperativa. Em 2004, o Instituto Sicoob ele foi fundado como uma instituição privada de utilidade pública e sem fins lucrativos, cujo objetivo foi difundir a cultura cooperativista e contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável das comunidades. Atuamos em todo o território nacional desde fevereiro de 2018, por meio de ações conjuntas e integradas com as cooperativas centrais, singulares e na formação de voluntários para promover o desenvolvimento local. Os projetos e programas do Instituto Sicoob são eles: Se Liga nas Finanças, Programa Voluntário Transformador, Prêmio Cooperar para Transformar, Conhecimento em Foco, Clínicas Financeiras Virtuais, Programas Financinhas, Selo do Instituto Sicoob, Incentivo à Doação Coopera, Desenvolvimento Sustentável, Conexão Sicoob, Concurso Cultural, Programa Cooperativa Mirim e Conhecimento em Foco. As nossas ações elas são alinhadas ao Pacto Sistêmico do Sicoob. Com base nisso, desenvolvemos estratégias focadas em alcançar os objetivos e gerar impacto ao longo de 2025. As principais diretrizes aplicadas foram integrar a estratégia de negócio e o propósito do cooperativismo, e também atuar com a força do engajamento interno como alavanca do impacto social. Fizemos também acompanhamento e celebramos os resultados para evoluir continuamente. Seguimos acreditando que cooperativismo e sustentabilidade caminham juntos, promovendo desenvolvimento econômico, inclusão financeira e a geração de valor compartilhado para cooperados e a nossa sociedade. Em 2025, a nossa atuação foi o reflexo da dedicação em promover o maior impacto para os nossos cooperados e para a comunidade. Tivemos 42 mil pessoas diretamente pelas ações que foram afetadas nessas ações dos programas de Instituto. 229 clínicas financeiras nós realizamos em 2025 e atendemos também as 72 mil pessoas que foram alcançadas pelas ações de comunicação das campanhas aceleradas. Foram mais de 193 voluntários cadastrados, os nossos colaboradores, e conseguimos 1.654 horas voluntárias dedicadas aos nossos cooperados e às comunidades onde nós estamos instalados. Vou comentar com vocês um pouco sobre as premiações do Sicoob Nacional. Em 2025, nosso trabalho foi reconhecido com o troféu da CNV na categoria Investimentos e em sustentabilidade nós conquistamos aí 4 troféus nas categorias de Clínicas Financeiras, Cooperados Educação Financeira, Investimento Social alinhado à estratégia de negócio e o conjunto da obra. As premiações já regionais no Sicoob, na nossa central Unimais Rio, no Avança, que é uma convenção de negócio da central e reuniu os participantes de todas as cooperativas filiadas, foi um evento marcado por integração, estratégia, reconhecimento e muita emoção, dignos de um grande final de campeonato. Lá nós fomos premiados também com várias categorias de produtos e serviços, de produtos em crédito, câmbio, renda fixa, fundo de investimento, previdência, e também na oportunidade fomos premiados como a cooperativa do ano por alcançar o maior número de beneficiados com as ações do Instituto Sicoob. Esses resultados refletem uma atuação estruturada, contínua e integrada ao negócio, no qual o impacto social deixa de ser apenas complementar e passa a ser um valor estratégico de geração de valor e de negócio. O reconhecimento pelo conjunto da obra simboliza a maturidade
do Sicoob Unimais Metropolitana nas iniciativas e a capacidade da cooperativa de transformar propósito em resultados concretos. Então, ao encerrar o exercício com indicadores expressivos de impacto social e sustentabilidade, reafirmamos o nosso compromisso com um modelo de crescimento responsável, humano e alinhado aos princípios do cooperativismo, contribuindo de forma consistente para o desenvolvimento das comunidades e para a construção de um futuro mais justo e sustentável, principalmente para os nossos cooperados. Do ponto de vista dos negócios, o ano foi marcado por proximidade e escuta ativa. Estar presente, entender as necessidades dos cooperados e transformar essas demandas em soluções práticas fez toda a diferença. Crescemos junto com quem empreende, trabalha, investe e planeja o futuro ao nosso lado. Cada novo relacionamento fortalecido reforça o papel da cooperativa como parceira de longo prazo. Na gestão administrativa e financeira, seguimos firmes no compromisso com o equilíbrio, a transparência e o uso responsável dos recursos. Os resultados alcançados refletem disciplina, planejamento e respeito ao patrimônio coletivo, pilares essenciais para garantir a segurança hoje e a capacidade de investimento amanhã. Nada disso seria possível sem o engajamento dos nossos colaboradores, que diariamente colocam em prática os valores cooperativistas, e sem a confiança dos cooperados, que participam, acompanham e acreditam no modelo cooperativo. Seguimos confiantes, preparados e comprometidos com a continuidade deste trabalho. O que foi construído até aqui nos dá a tranquilidade de avançar com responsabilidade para novos desafios e oportunidades, sempre colocando as pessoas no centro das decisões. Obrigada. Eleição do Conselho de Administração, gestão 2026-2030. Convido nesse momento a coordenadora da Comissão Eleitoral, doutora Maria Teresina Fernandes, para compartilhar as ações desenvolvidas pela Comissão Eleitoral do Sicoob Unimais Metropolitana no processo de eleição dos membros do Conselho de Administração, conforme item 1 da pauta. Aos cooperados do Sicoob Unimais Metropolitana. O Conselho de Administração da Cooperativa Sicoob Unimais Metropolitana, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, constituiu a presente comissão eleitoral para organizar e coordenar o processo eleitoral dos membros do Conselho de Administração para a gestão de 2026 a 2030 e convidou a mim, doutora Maria Teresina Fernandes, e aos demais integrantes, doutores Hélder Ribeiro de Albuquerque Esteves e Gabriel Jimenez Rucci, para compor a equipe de trabalho, o que foi prontamente aceito por nós, para se tratar de relevante trabalho a ser realizado em prol da cooperativa e de seus mais de 30 mil cooperados. Na forma do estabelecido do artigo 5 do Regimento Eleitoral da Cooperativa, foi decidida entre os membros da comissão eleitoral que eu, Maria Teresina Fernandes, coordenasse os trabalhos, sendo secretariada pelo Dr. Hélder Ribeiro de Albuquerque Esteves e tendo como terceiro membro integrante o Dr. Gabriel Jimenez Rucci. Esta comissão eleitoral tem como objetivo organizar e coordenar o processo de eleição dos membros do Conselho de Administração para a gestão 2026 a 2030. Nesta eleição, recepcionamos a inscrição de apenas uma chapa devidamente registrada para compor o Conselho de Administração da Cooperativa para a gestão 2026 a 2030. Dentre as atividades exercidas até o presente momento, foi realizado o exame do registro da chapa, composta por 7 membros. Assim, a chapa inscrita foi deferida, pois atende os requisitos exigidos para o cargo,
na forma do estabelecido pelo regimento eleitoral e pelo Estatuto Social da Cooperativa. As candidaturas foram devidamente registradas no termo de registro de candidaturas e afixada nas dependências da cooperativa, sede e postos de atendimento, bem como divulgada no site e no canal de comunicação Sicob-Mob. Não foram apresentadas impugnações da candidatura da chapa para compor o conselheiro de administração, conforme previsto no artigo 28 do Regimento Eleitoral. A votação para a eleição da chapa ocorrerá de forma direta pelos associados durante a Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá de forma digital por meio do site ou do aplicativo Sicob-Mob, acessível a todos os associados conforme edital de convocação. Os trabalhos continuarão a ser realizados até a divulgação por esta comissão eleitoral dos resultados da eleição na forma do previsto capítulo 4 do Regimento Eleitoral da Cooperativa, objetivando a leitura na Assembleia Geral que aclamará os eleitos. A Comissão Eleitoral encerra este primeiro relatório de atividades com os fatos acima pontuados e comunica que apresentará o relatório final dos trabalhos realizados quando da divulgação dos resultados. Sem mais. Comissão Eleitoral da Cooperativa Sicob Unimais Metropolitana, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão. Doutora Maria Teresina Fernandes, coordenadora. Doutor Helder Ribeiro de Albuquerque Esteves, secretário. Doutor Gabriel Jimenez Rucci, membro. Prestação de contas do exercício social, encerrado em 31 de dezembro de 2025. A prestação de contas do exercício de 2025, compreendendo o relatório da administração, balanço dos 2 semestres do exercício de 25, apuração dos resultados, com parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Externa Independente realizada pela CNAC, Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa. Os documentos estão disponíveis na íntegra no site da cooperativa e no Sicob-Mob. Você pode escanear o QR Code na tela para acessar tais documentos. Passo a palavra ao gerente de auditoria do CNAC, Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, o senhor Luciano Gomes dos Santos, para a leitura do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis. Olá a todos, eu sou Luciano Gomes dos Santos, representante da CNAC, auditor independente, responsável técnico pela auditoria das demonstrações financeiras da cooperativa, e eu vou realizar agora a leitura do relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras. Ao Conselho de Administração, à administração e aos cooperados da Cooperativa Sicob Unimais Metropolitana, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, Santos, São Paulo. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa Sicob Unimais Metropolitana, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Sicob Unimais Metropolitana em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, Bacen. Na sequência, o nosso relatório apresenta a base para a opinião, que é referente às normas utilizadas para a auditoria, que são as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Na sequência, nós temos um parágrafo de ênfase de informações comparativas, que é referente à dispensa do órgão regulador para a apresentação das informações comparativas referente a 31 de dezembro de 2024, no exercício de 2025. Essa dispensa foi em função da implementação da Resolução 4966, que fez uma série de modificações nos planos de conta das instituições financeiras. Então, por esse motivo, as demonstrações financeiras do período de 2025 não estão trazendo informações referentes ao ano anterior, que são as informações comparativas. Depois, na sequência, o nosso relatório apresenta um parágrafo de outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor, que é referente ao relatório da administração. Na sequência, nós temos um parágrafo referente às responsabilidades da administração e da governança pela elaboração das demonstrações financeiras. E a última parte do nosso relatório é referente às responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Por fim, nós temos a emissão do nosso relatório, realizado no dia 18 de março de 2026, e a minha assinatura como auditor responsável técnico pelo trabalho de auditoria das demonstrações financeiras da cooperativa, Luciano Gomes dos Santos, contador, CRCRS 059628, registro original. Então, essa foi a apresentação do nosso relatório de auditoria das demonstrações financeiras da cooperativa. Tenham todos uma ótima assembleia. Convido o coordenador do Conselho Fiscal, Dr. Renan Lazzarini Pereira, para a leitura do parecer sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2025. Sou Renan Lazzarini Pereira, coordenador do Conselho Fiscal, e irei prosseguir com a leitura do parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal da Cooperativa Sicoob Unimais Metropolitana, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão, reunidos em 27 de março de 2026, em cumprimento às disposições estatutárias, declara que procedeu ao exame do balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e demais demonstrações financeiras elaboradas sob responsabilidade de sua administração. A nossa responsabilidade é de fiscalizar e expressar uma opinião sobre as mesmas e, considerando a relevância dos saldos e o volume das transações, a constatação se deu com base nas demonstrações financeiras mais representativas adotadas pela administração. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas e do parecer da auditoria representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da cooperativa. Somos de parecer favorável ao encaminhamento e aprovação pela Assembleia Geral Ordinária. Assinados Dr. Renan Lazzarini Pereira, coordenador, Dr. José Ricardo Moraes Wilmers, secretário, Dr. Edmilson Cavalheiro, conselheiro fiscal, e doutora Patrícia Helena Marçal Menezes, conselheira fiscal. Destinação das sobras apuradas e a forma de distribuição. O Conselho de Administração sugere que a Assembleia aprove a criação do Fundo de Estabilidade Financeira, FEF, e que destine a esse fundo 36,6% das sobras a serem distribuídas nessa Assembleia. O valor é equivalente a R$ 1.499.825,28. O restante da destinação das sobras iria para crédito em conta corrente, representando 63,4% das sobras, ou seja, R$ 2.598.058.
Esses valores seriam colocados nas seguintes proporções para os cooperados que trabalharam com a cooperativa. Depósito a prazo, 60% deste valor, ou seja, R$ 1.558.834,80. Para operações de crédito, 20%, ou seja, R$ 519.611,60. No conta corrente, 20%, outros R$ 519.611,60. Esta é a sugestão que o Conselho de Administração propõe para a Assembleia. Fixação do montante global da remuneração para pagamento dos honorários, gratificações, benefícios, participação em comitês, reuniões extraordinárias e encargos sociais dos membros do Conselho de Administração. A fixação sugerida pelo Conselho de Administração é o valor de R$ 1.319.000, contemplando 7 conselheiros, com valor base de honorário de R$ 3.567,33, sendo que desses 7, ao presidente, que está previsto perceber 10 vezes esse valor base, e o vice-presidente 5 vezes esse valor. O valor de R$ 1.506.000 está previsto o pagamento de mais reuniões extraordinárias, caso ocorram, e variáveis pelo cumprimento de metas da cooperativa. Fixação do montante global da remuneração para pagamento dos honorários, gratificações, remuneração variável em razão do cumprimento das metas, benefícios e todos os encargos sociais aplicáveis aos membros da diretoria executiva. Esse valor compreende R$ 2.594.000 previstos para serem usados anualmente, sendo que o valor da remuneração mensal é definido pelo Conselho de Administração na próxima reunião após a Assembleia. O valor global de R$ 2.722.000. Está previsto a inclusão de variáveis em razão do cumprimento de metas, benefícios e outros itens que o Conselho de Administração possa aprovar para a diretoria executiva. Aprovação do Fundo de Estabilidade Financeira FEF e seu regulamento. A Constituição do FEF está fundamentada na Lei 5764 de 1971, sendo uma medida preventiva destinada a mitigar impactos financeiros adversos, conforme previsto em seu regulamento. Ele pode ser utilizado para a constituição de provisões de crédito determinadas pelas auditorias, cobertura e recuperação de ativos na esfera judicial, créditos levados a prejuízo em razão da inadimplência de devedores. Pode ser utilizado para passivos contingentes, para passivo judicial tributário, para cobertura de perdas operacionais, dar lastro patrimonial à cooperativa para complemento de indicadores, absorver ajustes contábeis, tributários, patrimoniais ou de mercado, decorrentes de novas metodologias determinadas pelo órgão regulador. A utilização do FEF não impede que a cooperativa tome todas as medidas cabíveis para recuperar os valores destinados a este fundo, caso eles venham ser utilizados. Toda recuperação de crédito que for utilizada, recurso do FEF, ela deve integralmente retornar ao fundo FEF para recompor seu valor. O prazo de vigência do FEF é de 4 anos.
Durante esse período, ele pode ser utilizado nas medidas que foram informadas e estão previstas no seu regulamento. Ao final desse prazo, caso ele não tenha sido utilizado, o recurso volta para a receita da cooperativa. Convido o cooperado senhor Francisco Cláudio Cavicchioli para assumir a condução da Assembleia, passando a atuar, a partir de agora, na qualidade de presidente ad hoc, responsável pela apresentação dos itens a serem submetidos à votação. Olá, meu nome é Francisco Cláudio Cavicchioli, cooperado do Sicoob Animais Metropolitana. Estou aqui na qualidade de presidente ad hoc, contribuindo com a condução desta Assembleia. Todos os materiais apresentados, assim como as orientações para a participação, estão disponíveis no site da cooperativa. Encerradas as apresentações dos itens da AGO, iniciamos a votação pelo aplicativo Sicoob Mob, seguindo a ordem do dia estabelecida na pauta. Item 1. Eleição do Conselho de Administração, Gestão 2026-2030. Item 2. Prestação de contas do exercício de 2025, compreendendo o relatório da administração, balanço dos 2 semestres do exercício de 2025, apuração dos resultados com o parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Externa Independente realizada pela CNAC, Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa. Item 3. Destinação das sobras apuradas e a forma de distribuição. Item 4. Fixação do montante global anual da remuneração para pagamentos dos honorários, gratificações, benefícios, participação em comitês, reuniões extraordinárias e encargos sociais dos membros do Conselho de Administração. Item 5. Fixação do montante global anual da remuneração para pagamento dos honorários, gratificações, remuneração variável em razão do cumprimento das metas, benefícios dos encargos sociais aplicáveis aos membros da diretoria executiva. Item 6. Aprovação do Fundo de Estabilidade Financeira, FEF, da Cooperativa Sicoob Unimais Metropolitana, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão e seu regulamento. Item 7. Assuntos gerais. O processo de votação terá início às 9 horas, após a formação do quórum exigido no dia 15 de abril de 2026, e encerrar-se-á às 16 horas do dia 15 de abril de 2026. A apresentação dos resultados será às 17 horas, no mesmo dia ao vivo, no aplicativo Sicoob Mob. Obrigado.